Pessoal, estamos aí iniciando a nossa live. Queremos hoje, nesta noite, tratar de um tema extremamente importante, que é crimes cibernéticos. Eu estou aqui com o amigo Rogério Nogueira Meireles, que é um especialista em crimes cibernéticos. Eu vou apresentar ele para vocês. Boa noite, Rogério. Queria agradecer muito a tua presença hoje aqui conosco. Dizer que é uma satisfação te receber aqui. O Rogério, ele é um amigo de muitos anos, agente da Polícia Federal, que logo eu vou apresentar aqui para vocês o currículo dele. Só um minutinho aqui que entrou aqui uma... Estamos ao vivo aqui falando com vocês, o pessoal vai chegando aí. Passar aqui, dá uma olhadinha para mim, ver se é isso aí mesmo. Tira. O pessoal que vai chegando na nossa live, nós vamos tratar, como eu disse, dos crimes cibernéticos. Eu vou iniciando aqui com o Rogério, antes de falar sobre os crimes propriamente dito, das fraudes, golpes que as pessoas sofrem, que as empresas sofrem, Rogério, trazer um dado importante aqui da Polícia Gaúcha do Rio Grande do Sul, do ano passado. Nós estávamos conversando, eu e o Rogério está há um bom tempo já longe aqui do estado do Rio Grande do Sul e do Brasil, né? Faz essa ponte aí, morando hoje no exterior, trabalhando na Austrália, enfim. E nós estávamos comentando sobre os crimes, né? E o crime que mais cresce hoje no mundo, e obviamente o Brasil não seria diferente, são os golpes, né, chamados estelionatos, que ali dentro, claro, não são só os típicos que acontecem nas redes sociais, que acontecem no meio da internet, mas a sua grande massa dos crimes registrados hoje estão relacionados a algum tipo de golpe. E nós vamos tratar sobre isso. Eu falava para o Rogério, o ano passado foram registrados mais de 74 mil registro de ocorrências de estelionato, que só perde para o furto. Tu imagina isso há 10, 15, 20 anos atrás, quando o estelionato não tinha sequer, né, nós pensar que hoje ele está batendo quase o crime de furto. Né? Então, mas enfim, a gente vai estar tratando desse assunto importante aqui, a gente estava conversando aqui. Pessoal, então, nós vamos apresentar o meu amigo, um consultor hoje da MB, fizemos uma parceria importante para tratar desses assuntos. Eu vou apresentar para vocês, né, que o Rogério hoje ele está aí, mas está indo embora logo do Brasil, está indo viajar, e nós não podíamos deixar essa oportunidade de tratar esse tema, aproveitar, né, toda a experiência dele, todo o conhecimento que ele tem neste assunto. Então, vou ler o currículo para vocês aqui, pessoal. Um currículo resumido de quem é o Rogério Nogueira Meireles. Ele é agente da Polícia Federal aposentado na classe especial. Ele a sua carreira na Polícia Federal, ele exerceu as funções relevantes lá, tais como foi adido policial adjunto na Embaixada do Brasil em Roma, na Itália. Foi coordenador de tecnologia e chefe da divisão de informática da Polícia Federal em Brasília, chefe dos núcleos de inteligência, da tecnologia, da informação das superintendências regionais da Polícia Federal, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Também ele criou a página de internet da Polícia Federal, idealizou o seu sistema de guardião, que é nada mais do que as escutas da polícia, que foi uma grande inovação e que deu muito resultado para toda a polícia do Brasil. Professor honorário da Cadepol aqui do Rio Grande do Sul, possui diversas especializações em segurança pública realizadas no Japão, no Canadá, na Austrália, França, Estados Unidos, República Tcheca e Itália. Foi membro da Força Tarefa Internacional contra os Botnets, com especializações na sede da Microsoft, nos Estados Unidos, e no Instituto de Engenharia de Software da Universidade em Washington, nos Estados Unidos. Atualmente ele exerce
atividade de consultoria para empresas sobre o tema de segurança pública, redes sociais e diversos países, tendo amplo reconhecimento na área. Cansei. Este é o breve currículo do nosso amigo que está hoje aqui, que eu quero mais uma vez agradecer, né, a presença do amigo Meirelles, que eu vou chamar hoje aqui na noite, e dizer que é uma satisfação, Meirelles, nós estar hoje aqui debatendo esse assunto e trazendo, né, para as pessoas esse tema, que todo mundo, de alguma forma, talvez já tenha sido vítima, se não foi vítima, conhece alguém. Então, boa noite. Saudar aí os nossos também, quero aproveitar, saudar aí os nossos patrocinadores, né, que estão passando aqui na nossa tela, agradecer a todos pela ajuda importante de estar contribuindo para esses temas relevantes. Boa noite, mais uma vez, Meirelles. Boa noite, Marco. É um prazer estar aqui com vocês, um prazer fazer parte dessa equipe, esse time que está se estabelecendo por aqui pelo Rio Grande do Sul. O teu conhecimento na área de segurança pública e vida pública me permitem fazer parte dessa amizade, fazer parte desse grupo. O que a gente vai trazer hoje, vai discutir, como tu bem falaste, os tais dos cybercrimes, né? Porque normalmente as pessoas vão atrás de solução nas delegacias, olha, ocorreu alguma coisa comigo, com o meu celular, ocorreu com o meu computador, e nós vamos trazer e conversar sobre os crimes que estão sendo cometidos já com a utilização da inteligência artificial. Conforme as necessidades das pessoas chegarem hoje nas delegacias, os crimes estão sendo o quê? Eles estão sofrendo um aumento exponencial. Aquele dado que tu trouxeste do ano passado e desses anos que estão acontecendo, justamente é por causa que a inteligência artificial está fazendo o quê? Ela está catalisando os crimes. Então a gente vai estar aqui debatendo e tentando achar respostas para o cidadão. O pessoal que vai, aquele dia a dia dele, ele precisa ter informação e não sabe a quem recorrer. E vocês vão estar aqui, e nós, dando a cobertura, para dar uma ajuda tanto para os órgãos de segurança, quanto para as empresas, quanto para as pessoas que estiverem interessadas através do contato da MB. Maravilha. Olha, pessoal, quero dizer para vocês assim, que eu estou tendo uma imersão com o Meirelles aí, né? Como eu disse, agora na semana que vem já estará viajando, né, Meirelles? Uma boa viagem para ti, também um bom retorno lá, e que a gente vai estar em constante, né, contato aí para desenvolver esse trabalho que a gente está iniciando aqui na MB, que é importantíssimo. Mas eu quero dizer para vocês assim, ó, que eu estava já nervoso para essa nossa live, né? Ansioso, melhor dizendo, para essa live, porque é um tema extremamente importante e que são milhares de pessoas diariamente, né, que são impactadas, né, porque hoje a gente vive num mundo extremamente conectado. E o Meirelles falava para mim o seguinte, ó, Marco, qual é a melhor forma, primeira coisa a fazer para não ser vítima? Eu fiquei pensando, bom, primeira coisa, prevenção, né, tu tem que ter cuidados, fazer isso, aquilo. Não, se tu não quer ser vítima, tu não tem que estar conectado. Exato. Daí eu parei um pouquinho, né, para pensar. Desconecta. Né? Como é que a gente vai viver desconectado hoje, né? Não tem como a gente viver desconectado. Então nós vamos estar abordando isso também no final aí, né? Colocando esses cuidados que a gente precisa ter. Mas vamos lá, para a gente aproveitar bem o nosso tema, eu fiz aqui algumas perguntas que a gente também enviou, né? E fez questionários assim para as pessoas, os amigos ligaram, né? Alguns não querem, às vezes não querem estar se manifestando, perguntando, mas pessoal, fique bem à vontade para fazerem perguntas, nos enviarem, né? Que a gente abre um espaço aqui também para responder para vocês aqui. Fiquem assim, ó, bem tranquilos e aproveitar essa oportunidade que nós estamos tendo hoje aqui, porque o Meirelles é a primeira vez que ele faz um podcast, digamos assim, né? Faz uma entrevista e debate esses assuntos. Então vamos realmente dar valor e aproveitar esse momento aí que é de fundamental importância para as nossas vidas, para nós não cairmos em nenhum golpe. Então vamos lá. Eu queria iniciar, Meirelles, com uma pergunta, né? Para a gente iniciar esse assunto assim, eu queria te perguntar o seguinte: quais são os tipos mais comuns de crimes que acontecem hoje na internet atualmente?
Vamos lá, Marcos. Como tu bem sabe, eu estou aqui, inclusive a gente fez junto uma palestra na polícia, né? E o amplo espectro que a gente está percebendo em termos de crimes são aqueles crimes do dia a dia. Os golpes cometidos, o quê? Fraudando o celular, fraudando o acesso dessas pessoas a banco, fraudando a movimentação dela na rede social, aproveitando que ela expõe os dados, ela fica frágil e a pessoa se passa por alguém e consegue até mesmo convencer um parente, convencer um amigo que é ela mesma que está cometendo o crime, quando na realidade ela está utilizando inteligência artificial. Antes da inteligência artificial, a pessoa tinha que fazer uma montagem para se passar pela pessoa para cometer esse crime, de invadir a conta dele, criar uma página falsa de um banco e entrar no banco. A pessoa entrava no banco porque ela recebeu um e-mail ou recebeu uma pequena mensagem SMS. Clique aqui que seu banco vai estar precisando de que você refaça o cadastro, quando na realidade já está sendo redirecionado para um site criminoso. Fora esses ataques que estão sofrendo as pessoas, os governos, os órgãos de governo estão sofrendo ataques de ransomware, as empresas também, e esses ataques, eles movimentam muito dinheiro, movimentam muito recurso, e os criminosos estão preparados hoje para utilizar a inteligência artificial para cometer esses crimes. Que é uma novidade, né, pessoal? A gente ouve muito falar, né? Mas tudo assim, o criminoso, as tecnologias, assim como a gente usa para o bem, para as coisas que na verdade foram criadas para as coisas positivas, né? Para a nossa comodidade, digamos assim, o criminoso está ali vendo uma brecha, vendo uma forma de estar se locupletando com aquilo ali para tirar uma vantagem de alguma forma, né? Então, esse crime que você está falando, que são os furtos de dados, digamos assim, né? Conhecido, o pessoal também sofre muito aqui a clonagem, que eles chamam, né? Clonagem do WhatsApp e boleto falso, enfim, nós poderíamos enumerar tantos golpes, né? Mas tu traz um elemento importante aí, que é essa questão da inteligência artificial hoje, que está por detrás, digamos assim, né? Sofisticando mais e tornando mais complexo, né? Desvendar, digamos assim, isso. Como é que... É isso que nós estamos discutindo. O que acontece? Todas as pessoas já ouviram falar de cybercrime, cyber weapons, cyber whatever, como se diz, cyber qualquer coisa, né? Os criminosos se utilizando dessas fragilidades desses equipamentos. Por exemplo, quem é que não usa hoje um celular? O celular, ele tem a fragilidade dele, a vulnerabilidade. A pessoa instala e baixa. Olha aqui que eu achei. Vamos baixar esse joguinho aqui. E aquele joguinho, normalmente, ele pode conter o quê? Um cavalo de Troia. Uma programação diferente daquela que ele precisa, que ele pensa que vai utilizar, e a máquina ela é contaminada, e a partir daí o criminoso consegue acessar os dados dele. Quais são os dados que interessam para ele? Endereço telefônico, celular, CPF, ou seja, os dados pessoais, que são protegidos hoje pela LGPD. O que a gente percebeu com a história da inteligência artificial? A inteligência artificial nos remeteu para uma situação nova que se chama hypercrime, ou seja, o hipercrime. É o crime potencializado pelo uso da inteligência artificial. Hoje, digamos assim, qualquer programadorzinho consegue ir lá na internet, acessar um chat GPT, acessar qualquer tipo desses de gama e começar a fazer programação para utilizar isso para o mal. Hypercrime. Hypercrime. Esse é um termo novo que está surgindo no mercado, ninguém falou isso ainda. Fomos os primeiros a buscar essa definição de um criminologista que escreveu um livro, e nós estamos publicando, inclusive, um livro e promovendo um curso na Austrália. Esse curso na Austrália será somente para forças de ordem. Eles serão treinados... Somente para os policiais. Isso, para os policiais e o pessoal das forças de ordem. Sim, que trabalham na... Hypercrime. Hypercrime. Isso em inglês, e aí normalmente a expressão é o hipercrime. Né? Hipercrime, pessoal, para quem, né, no português falando aqui. Isso. Pois então, a gente colocou essa pergunta, né, a gente fez ali uma enquetezinha, e a maioria não sabia de fato, né, o que se trata. É para a gente ver, né, é como quando sai um ransomware,
um vírus novo e tal, a gente só vai descobrir depois, né? Exatamente. Só depois do fato é que a gente vai se dar conta. Bom, esses tipos de crime que a gente falou, né? Não é só no cidadão do CPF, também nas empresas está acontecendo muito forte isso, né? Inclusive nas empresas de governo, né? Que tem acontecido isso. Mas o pessoal fica muito na dúvida, né? Às vezes, porque assim, ó, ninguém estudou profundamente essa disciplina, digamos assim, tipo, quem vai na área, né, se especializar na área de TI, né, informática, a gente sempre, é como tipo o inglês, que estudou no Brasil, né, mas era sempre a mesma coisa nas escolas, não evoluía muito o inglês, por quê? Porque é uma coisa que a gente acha que não dá muita importância, eu acho que não vai ser preciso a gente ver como é importante, né? Da mesma forma hoje nas nossas vidas, esse conhecimento de como as coisas operam, para a gente ter esses cuidados, o pessoal fica muito assim, mas como assim? Como é que o meu dado foi para lá? Como é que o cara conseguiu? Como é que acontece isso, Meirelles? Como é que uma pessoa consegue ter, às vezes, até a foto dele lá, que hoje, com a inteligência artificial, que a gente já está vendo, a pessoa conversando contigo e não pode não ser ela, né? Mandando o que a gente falava há pouco da clonagem do WhatsApp, Exato. que não é clonagem, né? Tu pega um telefone, bota a foto da pessoa lá, mas é outro número, não é o celular dele que foi clonado. Então, vamos lá. Como é que funciona isso? Olha só, isso aqui não é mais um celular. Não é apenas um telefone. Ele é um smartphone. Ele traz junto dele muita tecnologia, né? Então, aqui dentro, hoje, você consegue armazenar a sua vida inteira. Livros, né? Toda a tua história está aqui dentro. Tua vida? Tua vida está aqui dentro, né? Então, você, por exemplo, pega casos de pessoas hoje que se expõem de tal maneira que é possível para uma pessoa, uma outra que não faz parte da tua família, te seguir. Os famosos stalkers, né? Os tal que fazem a perseguição. Então, quando você está aqui com a máquina dessa, que você não foi treinada, foi te dada, olha que legal, isso aqui faz isso, faz aquilo, tem N aplicativos aqui dentro. N, uma quantidade imensa de aplicativos. Tem aplicativo de banco, tem aplicativo de viagem, tem aplicativo de rede social. A pessoa não foi treinada e ela não se deu conta que ela tem que aprender a se proteger. Como é que ela vai se proteger? Nós vamos ensiná-la a se proteger. A ideia dos cursos que a gente vai trazer, que você vai trazer e oferecer, é para a pessoa minimizar o problema. Quando eu disse assim, a única maneira de você não ser pego é não estar aqui. Utilizar o telefone só como telefone. Hoje nós temos aqui dentro, além disso, tem câmera, vídeo, não é? Internet, acesso a banco, acesso a supermercado, acesso a roupa, acesso a qualquer coisa por aqui. Você trouxe aquele supercomputador que estava aqui, do teu lado, sobre a tua mesa, e hoje ele veio parar aqui. Assim como, não vamos citar nomes, né, mas bota os documentos, todos os cartões de crédito no passado, e carregavam numa carteira. Aí furtam a tua carteira, está lá todos os teus cartões, todos os teus documentos. Eu registrei muitas ocorrências nesse sentido, né? Hoje é um celular, né? Digamos assim, celular. Tu perde o teu celular, tá lá a tua conta do banco, às vezes até aberta ali com facilidade de acesso, né? Aí eu te pergunto, aquela primeira pergunta, se você perde o celular, o que acontece com nem fala, né? Você tem um não backup? Não dá para bater aqui na madeira, que não é madeira, que não vou bater. Você tem um backup? Tem backup, tem que fazer o backup, né? Como é que você faz o backup? Essas são as já estamos lá no final da nossa palestra, mas vamos chegar lá, já vamos dar as alternativas. E outro crime que é muito comum que está acontecendo, que tu falaste há pouco, tu falou ransomware. O que é o ransomware? Que tu falaste, que a gente estava conversando. É o sequestro do dado dentro de um servidor, de uma máquina, que o criminoso vem, ele encripta tudo, deixa indisponível, você vai chegar na tua empresa, no teu órgão, não vai conseguir fazer funcionar mais nada, nem telefonia. Aí ele vai dizer assim, olha, eu te libero o teu servidor, teu serviço, se tu pagar um Bitcoin. Ah, um Bitcoin, né? Vai ver o preço do Bitcoin hoje. Um Bitcoin? Um Bitcoin. Quanto que está custando? Sei lá, mais de 400 mil. Mais de 400 mil reais. Então você precisa ter o quê? Proteção para que isso não ocorra. Você precisa ter o quê?
treinamento para que isso não ocorra. Colocar senha forte. Tá, tu tá indo já para a nossa parte das ferramentas de segurança. Eu queria te perguntar, antes disso, que encaixa um pouco nesse assunto, quais vulnerabilidades hoje que os criminosos estão explorando, então, para nós chegar ali? Eles estão explorando, tu já falou um pouco, né? Mas quais seriam, assim, as facilidades ou aqui do Rio Grande do Sul, eles mostraram, viralizou em todo o Brasil, que ele estava gravando, fazendo uma caminhada com o celular, os caras passaram, arrancaram o celular dele, deu uma, né, depois prenderam ali os caras, enfim, mas assim como acontece com isso, hoje a gente acontece algo que está escondido, né, a gente fez até ali demonstrou na chamada para esse nosso podcast aqui, uma pessoa atrás, né, digitando atrás, o crime hoje acontece que ninguém vê, né? Ninguém vê. Ali, só vai ver quando... ali você mostrou uma pessoa atrás de um computador e você não sabe onde ela está. Sabendo hoje que nós temos conhecimento que dentro das prisões os criminosos têm acesso à rede. Nós fizemos uma palestra no Paraguai, no ano passado, e a polícia de lá mostrou que eles apreenderam dentro da prisão, lá na Colômbia, uma rede inteira com Wi-Fi, com fibra ótica. Os criminosos todos trabalhando de dentro da cadeia com segurança. Eles estavam protegidos, trabalhando ali, acessando, movimentando dinheiro. É o que acontece aqui, Meirelles. Fazendo... O pessoal recebe as ligações, as ameaças. Esse dia um amigo me ligou, né, apavorado, disse, cara, bloqueia, não atende, registra a ocorrência, isso aí não existe, isso aí é golpe. Né? É golpe, não vai acontecer nada, né? Peguei as informações ali com ele e tal, né? Ele foi... Se a pessoa cai, chega a pagar ou fazer, ela se torna uma vítima 2 vezes, né? E a outra situação é que se alguém pega esse teu celular e consegue pegar a tua senha, já aberto, deixar ele aberto, ele vai enxergar aqui coisas que só você... Tá aí as vulnerabilidades que a gente está falando, então. Que era né? só você que deveria ter acesso, coisas que são da tua vida privada, e ele vai fazer o quê? Ele vai te ligar, olha, eu tenho aquelas imagens que estavam lá dentro do teu computador. Chantagem, extorsão. Chantagem, extorsão, faz de tudo, porque está ali todo dado. Então essa vulnerabilidade também, que tu já está falando aqui, eu já estou pensando aqui, que são as senhas, né? Exato. Colocar senhas fortes, né? Não colocar tudo na mesma carteira, digamos assim. Não, e a carteira onde está a senha, ela tem que estar protegida, ela tem que estar criptografada e com a senha também. Porque senão você entra ali, as senhas estão todas abertas dentro de uma pasta. Criptografadas. Criptografadas. O que é isso? Vou falar assim, vou embaralhar tudo de um tamanho de um arquivo que só você tenha uma chave para poder desembaralhar esse dado. Né? Bom, as melhores práticas, então, para a gente evitar golpes online seriam, além dessa, o que tu sugere assim, para o pessoal? Tem tanto golpe, tanta coisa, né? Os mais comuns, né? Senhas fortes é uma. Antes de ter senha forte, você tem que ter um backup, porque se você perder o seu dado, você tem como recuperar. Outro assunto que tu me chamou a atenção, Meirelles, quando tu falou, né? Que a gente às vezes não pensa muito, né? Porque a gente nessa correria do dia a dia da nossa vida, às vezes a gente acaba esquecendo o básico, que é exatamente a gente cuidar do nosso conteúdo, né? Porque se tu perdeu, eu estava imaginando, imagina eu perder meu celular, tu perdeu o teu celular, que tá ali, se tu não tem como tu recuperar, se tu não te preparou para isso, perdeu, tu não, né? Tu deixa de existir, digamos assim, do ponto de vista de tudo que tu tinha ali, que tu não vai mais conseguir recuperar. Vai como se fosse um incêndio que tu queimou todas as tuas fotos, aquelas que o pessoal perdeu tudo, né? Falaste de queimou todas as tuas fotos, né? É a mesma situação quando a gente não se prepara para uma catástrofe, um evento não programado, né? O evento ele vai ocorrer. O que você precisa ter? Você precisa ter contramedidas para esse evento, né? Para te preparar para os eventos. Senhas fortes, backup, não expor, não se expor. O que é não se expor? Né? Quando você se expõe, o criminoso ele começa a buscar vulnerabilidades e ele vai fazer engenharia social em cima de você ou até mesmo em cima de alguém da tua família que ele percebeu lá dentro. Ah, mas espera, ele tem uma filha, tem um filho.
Ah, ele gosta de assistir isso, ver aquilo. Aí ele vai te mandar assim, olha só, dá uma olhada aqui. A pessoa vai abrir e aí o que acontece? Aqueles casos que a gente discutiu hoje, né? Sim. A pessoa que levou um golpe ali porque estava olhando a menor idade, e aí o criminoso faz o quê? Aqui é o delegado tal, estou sabendo que você está olhando pornografia infantil. Já é um golpe antigo e muita gente cai. E o cara cai. Cai. Tá? Tu sabe, tu falando, tá lembrando, né, disso que eu atendi, né? Trabalhei muitos anos, né? Me aposentei agora faz pouco tempo. E eu atendi basicamente trabalhei grande parte da minha vida enquanto policial atendendo as pessoas. As ocorrências, das mais diversas, né? E o pessoal chegava às vezes, né, para mim, pá, mas Marco, como é que a pessoa sabia disso? Como é que Você entregou o dado. Tia, tá tudo ali exposto. Como é que ele não vai saber? Ele sabe o nome da tua mãe, do teu pai, do teu cachorro. Ele sabe de tudo, né? Tu deu ali para ele, como aquele golpe do sequestro, né? Tu diz o nome da pessoa, na hora tu bloqueia e a pessoa fala contigo, mas ele sabia, era meu filho, porque ele disse o nome do meu filho. Tu é que disse, tu que entregou. Então é a mesma coisa, né, Meirelles? E agora vai acontecer o que com a inteligência artificial? A pessoa vai te ligar, se passando pelo teu filho, passando por alguém da tua... E você vai ver, realmente ele, que não é ele. Sim. A inteligência artificial pegou as imagens que estão lá, os vídeos que ela postou, e fez um novo vídeo, ou pedindo dinheiro... Já está circulando, né? É o que circulou esse dia uma repórter, Exato. A voz igual, a boca, que é a única coisa que eles mexem ali, porque eles já copiam, cada vez estão aperfeiçoando, né? Tanto que deram aquela, deixa a pessoa colocar a mão na frente para ver se você percebe que não está em sincronia. Mas isso não vai adiantar nos próximos anos. Por quê? A inteligência artificial ela está sendo alimentada. Cada vez mais que você ensina a máquina, que é o tal do machine learning, que ela vai aprendendo como é que é o seu perfil, como você fala, as expressões dos teus olhos, as expressões da tua boca, fica muito Mais perfeito. Um golpe, agora tu falou, eu vou lembrando aqui. Venda da íris. O que tu me fala sobre isso? Olha só, quando eu vi... aparecem as novidades aí na Quando eu vi o internet, pessoal vendendo a íris, uma das questões de segurança é você utilizar não só a íris, mas o desenho do teu rosto, e a íris seria um dos componentes que a segurança vai utilizar. Se você já deu para uma empresa privada e ela te pagou ou não, você entregou uma parte da tua segurança. Não faça isso, não venda a tua íris, né? Não venda a tua voz, não venda a tua imagem. Lembra daquele caso que eu te falei, né? Você entrar no lugar lá e a pessoa diz, olha, você aceita isso, isso, isso. Você permite que acesse tua imagem, que venda a tua imagem. A pessoa normalmente entrega de graça. Ah, Meirelles, é triste, né, a gente ver, porque a gente fica muito triste de ver as pessoas tomando golpes, assim, golpes às vezes até milionários, outros nem tanto, mas às vezes uma pessoa que perde 2, 3, 4, 5 mil, para ela é muito. Às vezes as pessoas assalariadas, que ganham pouco, fez a sua economia, vai lá e entrega de bandeja pro crime, por muita ingenuidade às vezes. Então hoje, nesse mundo digital, principalmente, a gente tem que estar com 2 olhos abertos, muito ligado, né? E quando você tem pessoas de idade da família, que você deu um celular para poder se comunicar, essa pessoa precisa utilizar e ela acaba caindo em golpe, porque ela, normalmente, às vezes, ela não vai ter esse tirocínio, como a gente diz, né? Esse nosso raciocínio, olha, isso aqui pode ser um golpe. Desconfia. Ela vai desconfia sempre. A Josi fala para mim que mas tu é muito desconfiado. Não, com a tecnologia não dá. Tem que ser, senão tu vai cair em golpe. Vai cair, né? Se cuidando já é difícil, tu imagina se tu não se cuidar, né? Uma outra questão, assim, de preocupação, que eu acho que, aproveitando aqui, né, também contribuindo nesse nosso debate, nesse nosso assunto, as pessoas hoje recebem muitas mensagens, cavalo de Troia aí no meio, isso, né? Vamos falar o vírus, né? Recebe muitas mensagens, às vezes, que tu repassa, inclusive, no grupo da família. Ela olha o troço lá e repassa que é legal, não sabe nem aonde é a origem. Eu não abro. Eu vou dizer bem certo, tem uma pessoa que está sempre me enviando um conteúdo assim e tal, familiar mesmo, mas olha, eu não sei aquela fonte, ou às vezes até são notícias fakes, às vezes, além de ser notícia fake, pode estar ali dentro um cavalo de Troia. Fala para nós um pouquinho sobre isso.
Olha, normalmente o que a gente notou durante o nosso tempo de polícia, o nosso tempo de investigação, porque agora eu estou na consultoria e na pesquisa. Tanto é que a gente está fazendo pesquisa para publicar o livro. Até esqueci de falar disso, mas depois a gente fala um pouquinho então, no final. Então o que acontece? O phishing scan foi um dos primeiros golpes que apareceram, né? Phishing. O que era o phishing? A pescaria. Você joga uma rede e tenta pegar a quantidade maior possível. Eles mudaram para quê? Para o spear phishing. O spear é o quê? É uma lança. Eu quero especificamente aquela pessoa. Então eu vou mandar um peixe, né? Vou mandar uma isca diretamente para aquela pessoa. E aquela pessoa vai clicar e ela vai ser capturada. É como os clickbaits que tem. O que são os clickbaits na internet? Você clica, é uma isca, um bait é uma isca, você clicou, você caiu. Você está ali na página, daqui a pouco assim aparece uma oferta. Aí você clicou naquela oferta e às vezes você está entrando numa página falsa. Grande parte do tempo é as páginas verdadeiras. Você entrou lá e ela te captura e daqui a pouco você está procurando alguma coisa e você mudou todo o teu caminho, você foi parar em outro lado. Então o criminoso, sabendo disso, ele vai utilizar o phishing scan, ele vai usar o spear phishing, ele vai utilizar cavalos de Troia dentro dos e-mails, dentro das mensagens de WhatsApp, dentro das mensagens ali dentro do Instagram, que são TikTok, seja lá o que for. Eles vão utilizar esse e-mail para cometer o crime. O tempo voa, né, Meirelles? Tem tanto assunto aqui que a gente não vai, infelizmente, conseguir abordar, né, com o pessoal, mas a ideia também hoje é a gente fazer um apanhado, trazer essas preocupações maiores e o pessoal que tiver dúvida pode entrar em contato com a gente, entrando no nosso site da MB, ali tem um e-mail, mande as dúvidas, manda as perguntas que a gente possa estar desenrolando esse assunto, digamos assim, no decorrer. Também isso vai estar gravado, depois disponibilizado no YouTube, o pessoal vê, né? Então, a gente tem mais um tempinho ainda para a gente aproveitar, agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores, né, que estão com a gente aí na live passada, nesta live dessa semana. Daqui a 30 dias aí a gente vai apresentar mais um tema de relevância para a gente estar sempre colaborando com a nossa comunidade, colaborando com as pessoas, colaborando com as empresas, para que a gente possa ficar bem atento, né, com esses assuntos, que tá aí, vai ser cada vez, digamos assim, a gente não é alarme, não estamos fazendo aqui, né, querendo fazer alarme, mas é uma realidade, né, porque isso está no nosso dia a dia, é a pauta diária hoje, né, é a inteligência artificial e com ela o crime corre paralelo, né. Então, Meirelles, para a gente ir se encaminhando já, né, para a parte final do nosso podcast, né, que, como eu disse, o objetivo hoje não é esgotar o assunto, pelo contrário, é a gente botar isso na mesa para as pessoas começar a conversar mais, falar mais e aprofundar, né. Nós teremos também cursos específicos para estar oferecendo pela MB Soluções, onde a gente quer trabalhar para quem quer ter esse conhecimento mais aprofundado também, né, que tem interesse em a gente fazer uma rede de conhecimento, e isso é uma forma de bloqueio, é uma primeira torre, como tu diz, né? Nós somos a MB, que é essa primeira torre para que a gente possa estar comunicando e trazendo essas digamos, novidades do crime para que a gente possa ter a precaução, ter a prevenção como uma ferramenta, né, de primeira, assim. E o Meirelles é essa pessoa que eu estou muito feliz, Meirelles, aproveitando esse intervalo, digamos assim, do nosso bate-papo aqui, para dizer que eu estou muito feliz com essa parceria com a MB, porque tu tem, além dessa tua experiência, tu está trabalhando com pesquisa lá, né, na universidade, na Austrália, né, tu poderia pensar um pouquinho sobre isso também para nós, que a gente vai estar, né, sempre, digamos assim, que está saindo lá em cima, nós vamos estar com esse conhecimento para poder estar ajudando as empresas e ajudando as pessoas que sofrem. Quem for vítima, que eu quero que tu fale também sobre isso, que tu iniciou no início e tu falou sobre o Bitcoin, né, a extorsão, não pagar criminoso. Né? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho disso e depois eu tenho mais duas questões aqui. Que as empresas sofrem, né? Normalmente é a empresa. Não pague
o resgate. Sempre tem um padrãozinho ali. Se você pagar o resgate, você vai alimentar esse tipo de crime. Então nós reunimos um grupo de policiais e criamos soluções. Criamos soluções para quê? Para tentar resolver o quanto antes de trazer a resposta para fazer o desencriptar, como seria, né? Ou seja, dar a solução para a pessoa que teve o remédio. O remédio, né? E sempre se especializar. A cada 6 meses seria o ideal. Menos, se possível. Mas a cada 6 meses você tem que aprender as novidades que estão aqui e se reciclar. A ideia que a gente teve de fazer treinamentos é excelente. E não só para as empresas, para os empresários, para os funcionários, mas para os policiais, para as pessoas e para as escolas. Lembra quando no meu currículo lá, que eu, além de fazer esse trabalho, eu faço serviço voluntário. No serviço voluntário, dou palestra em escolas. Escolas públicas. Públicas. Eu dei muito tempo escolas públicas, palestra aqui no Brasil, quando eu estava aqui. E agora eu estou fazendo lá fora também, quando o pessoal me pede, tem como fazer uma palestra? Vamos fazer uma palestra. Perfeito. Por quê? Se você treinar o cidadão, treinar as pessoas e dar o conhecimento, é a mesma coisa que você entrar. As pessoas normalmente têm medo do escuro, né? Sim. Tem o medo do desconhecido, mas se você ligar uma vela ou ligar um faixa de luz ou ligar uma luz, você perde o medo. Sim. É como você estudar. Se você estuda sobre aquele assunto, você não vai ter mais medo. Perfeito, não vai ser assustado com isso. Tu sabe, Meirelles, que um tempo atrás eu fiz algumas palestras, obviamente que não nesse nível de conhecimento, nem pretendo ter, não é a minha área, né? Mas a gente está sempre aprendendo e agora na MB muito ainda, né? Enquanto gestor, nós vamos estar trabalhando cada vez mais forte. Isso vai ser a nossa linha de trabalho. Eu fiz algumas palestras para comunidades e tal, e como foi bom, né? Mesmo do trabalho básico, porque eu trazia esse assunto pela minha experiência na polícia, sim, né? Pelos golpes que chegavam, então eu ia selecionando aquilo, né? Estudava aquele assunto para mostrar para as pessoas, para elas não caírem naqueles golpes, porque as pessoas são muito inocentes, digamos assim, né? Principalmente até as pessoas mais idosas, né? De coisas assim básica para elas terem cuidado. Então era muito legal esse trabalho. Eu quero retornar a fazer isso aqui, né? Agora com esse amparo teu, né? Com essa consultoria internacional, então vai ser muito bom, né? Então eu estou bastante empolgado assim com esse tema, com esse assunto, né? Para a gente realmente conseguir fazer esse bloqueio aí, né? De tentar bloquear o criminoso. Mitigar o problema. Porque nós não vamos resolver, mas vamos mitigar. Resolver seria assim, desliga tudo, fica só com o telefone. Ninguém vai fazer isso. Sabe? Ninguém mais sai hoje da rede social, ninguém mais sai hoje de carregar aqui o acesso dele ao banco, o acesso dele ao governo, que o governo disponibilizou. Vários aplicativos aqui são de governo. E a pessoa pode usar, né? No Gov, várias empresas, Banco do Brasil, no Ministério da Educação. Então, é na iniciativa privada, é nas instituições públicas, né? Nos órgãos de governo. Basta pesquisar os ataques do ano passado. Eu fico vendo as vulnerabilidades para poder... O criminoso está sempre fazendo isso, né? Então, alguns bancos já estão, inclusive, né, com aquelas páginas ali, aqueles blogs de orientação, né? Como é que você precaver dos problemas e dos ataques, né? Ferramentas, então, que devem ser usadas para a gente se proteger. O que a gente poderia usar como ferramenta? Os cuidados, tudo bem, mas as ferramentas, assim, que tu acha, tu sugeriria alguma coisa para a gente poder... Olha, se você tem Android, se você tem iOS, qual é a ferramenta principal deles que eles te protegem? Eles sempre atualizam. Atualização. Você tem que atualizar sempre. Sai uma atualização, faça a atualização. Atualize o sistema operacional, porque houve um tipo de um problema lá fora e eles já largam para o mundo inteiro. É aquele ataque que a gente falou da torre. A torre, sim, está sendo atacada, a principal, ela tem que comunicar todas as outras torres para se defender. E aí vai defender o exército inteiro. É como se fosse uma guerra. O exército de defesa. Tem que estar... Para você mitigar o problema. A primeira torre, tudo bem, ela teve o zero day dela, que seria o zero day. Acharam uma falha no sistema operacional, acharam uma falha no software.
eles vão lá e corrigem. Ó, pessoal, atualizem ou façam a atualização do firmware, do hardware. Tem que fazer. Uma outra questão importante, né, Meireles, que eu vejo assim, as pessoas muitas vezes reclamam, né, e falam, pô, mas não adianta eu registrar uma ocorrência, a polícia não vai resolver. Vamos lá, pessoal, vamos falar um pouquinho rápido sobre isso. O que significa você fazer um registro de ocorrência? A polícia não vai resolver, ela não vai trazer meu dinheiro de volta. A polícia não tem essa função, digamos assim, né? Claro, se ela conseguir prender um estelionatário na hora, ou conseguir investigar e recuperar isso, tem os meios de tu conseguir. Excelente, né? É como você tem um carro roubado, tu faz um seguro. Se tu tem o seguro, fez o teu carro roubado, pô, tu vai ter o teu carro restituído. Se tu não tem o seguro, tu vai ter que torcer que o teu carro seja recuperado, que seja abandonado, que a polícia consiga ali, foi no momento que teve uma perseguição, recuperou o teu carro. Fora isso, qual a finalidade da polícia? É investigar, prender o indivíduo, né? E claro, nos crimes cibernéticos, a polícia está investigando, mas a quantidade é imensa, o cobertor é curto, então às vezes o pessoal acha que eles não estão fazendo nada. Não é assim que funciona. Tem que reportar para a polícia, porque se tem um setor específico dentro, como tu disse, né? A torre, eles vão já estar para, pelo menos que aquilo seja bloqueado, não vai atingir teu familiar, não vai atingir um amigo teu também, né? Tentar eliminar aquele mal, digamos assim, né? Isso. Eu não sei quanto tempo nós temos, né? Mas... Mais 5. Mais 5 minutos. 5 minutos? 5 minutos? É. Porque é o seguinte, quando você faz uma ocorrência, dependendo da situação, aquilo nem é crime. A tentativa de certos crimes que a gente considera, a polícia nem vai investigar, isso não é crime, nem a tentativa é crime. Né? Mas ela vai fazer a ocorrência. Sim. Por obrigação, eles fazem a ocorrência e vão te orientar. E às vezes você precisa de orientação dos profissionais. Quem são os profissionais hoje aqui que eu estou aqui dando suporte? Né? Vocês. Para orientar as pessoas o que fazer, até mesmo assim, ó, qual é o caminho melhor? O pessoal vai te ligar, ó, qual é o melhor caminho? Você vai fazer isso, para nós mitigarmos o problema, para que o dano não seja maior, né, do que aquele que ocorreu. Perfeito. Então assim, ó, tinha muita coisa, gente, para nós abordar hoje, mas como eu disse, não tem como, nós vamos ficar a noite toda aqui conversando, como eu já fiquei 3 semanas aqui, né, nessa imersão aqui com o Meireles, nós falando sobre os crimes da internet. Nós tínhamos que falar da perseguição, né? Que Stalkers. Hoje tem esse outro nome aí que a gente assistiu agora há pouco em São Paulo, os Stalkers. Nós teríamos para falar dos crimes de lojas falsas, por exemplo, né? Do boleto falso. É uma imensidão, né? De fatos. Então, o que a gente também quer trazer, né, nesse nosso final de podcast é dizer que a MB ela está estruturada hoje, uma capacidade de assessorar, né? Você tiver algum problema, ó, tive a minha rede hackeada, meu Instagram foi né, invadido, não estou tendo mais acesso a ele, a minha empresa teve problemas também, ou a gente não tem uma consultoria, quer saber como a gente pode se precaver, porque eu vi um dado aí, que é bem alarmante, uma quantidade muito grande de empresas despreparadas, digamos assim, achando que nada vai acontecer. E quando o prejuízo bater, aí não tem reparação, né? Então, como eu te falei, né, a gente está aí para dar esta consultoria. Né? Nós ficamos horas debatendo e a gente vendo o que seria interessante. Por exemplo, a primeira coisa que as pessoas chegavam nos restaurantes era pedir a senha do Wi-Fi, não era nem o menu, era a senha do Wi-Fi. Faltou esse assunto aí também. E são casos assim muito comuns, o cara entrar em algum lugar e tem alguém lá dentro daquele restaurante ou próximo, só esperando que você se conecte no Wi-Fi, aí ele vai fazer um scanning de porta. Então são assuntos assim que nós teríamos que ir à noite todos 2 minutos para esse assunto, só um pouquinho. Agora tu tocou esse assunto, era um assunto também. Wi-Fi. Não, Wi-Fi. Vamos lá. Isso todo mundo usa. Todo mundo. Todo mundo usa. Hoje, de manhã, eu estive na PUC. Isso. Fui lá fazer um exame lá, até dizer, o meu médico disse que eu estou excelente, então pela minha idade, então tá bom. Vamos tocar o barco, vamos tocar. Vou tocar. E lá, se tu precisar, né, no Wi-Fi, o que tu faz?
tu entra no Wi-Fi da PUC. Tem ali um Wi-Fi, né, que é pro visitante, digamos assim. Tu vai no consultório, todo mundo tem. Na tua casa também, né, que a gente tem que cuidar, inclusive, também na nossa casa. Aí tu mostrou aquela ferramenta que eu te ensinei, não? Olha só que eu já sei as portas de todo mundo que está aqui nesse Wi-Fi. Olha que tem uma pessoal, porta vamos aberta. Aqui agora, eu sei como mostrar para vocês e tal. Mas o que é importante, ninguém vai deixar, né, de se conectar. Claro, mas o cuidado que a gente tem que ter quando tu conecta numa rede dessa. Ou lá, tá lá no iFood que o cara pode entrar, tá alguém ali. Isso já passou, já foi até matéria do jornal aqui do Fantástico uma vez sobre isso. Um cara tava numa loja, num restaurante, o pessoal conectado e eles conseguiram entrar na rede e mostrar, que é o que tu tava falando da facilidade. Então, qual é o cuidado? Para eu tô lá e me conectei meu celular ou conectei meu notebook. O que eu não devo fazer? Aí é que está. Se eu me conectar, eu sei que tu não vai te conectar, mas se eu me conectar, o que eu devo fazer? Eu estou falando aqui para o pessoal que está... O iOS ele tem uma função aqui que você protege até mesmo de não ser escaneado aquele IP. Aquele IP ele não fica público para o restante da rede Wi-Fi. Então isso você tem que aprender a como utilizar. Tem que aprender, vai ter que contratar então o Meirelles, a AMD. E outra, o Android é a mesma coisa. Como aquela história assim, pá, mas por que eu estou aqui com a minha senha do meu Wi-Fi aberta? Como assim a senha do teu Wi-Fi compartilhado aberta? Lembra dessa história, não? Lembro. Fazia meses que qualquer um ali entra no teu porque você colocou o quê? O usuário colocou aquela velha senha padrão. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, não, agora é mais seguro, agora obrigaram a botar 8 números. Aí botou 7 e 8. Olha aqui, ó, chegou uma perguntinha aqui, tá? Da Golden Fish Consultoria. Quais as providências que uma pessoa deve tomar se tiver seus dados sequestrados? Primeiro, ela tem que fazer ocorrência, fazer uma cópia daquela carta que foi enviada, que tem uma carta pedindo. Foi sequestrada, alguém pediu o resgate. Aí tem uma carta padrão que ela vai dizer, ó, entre em contato com esse e-mail. Aquele e-mail a polícia tem que ter acesso, tá? Uhum. E aí, se ela tem o backup, ela não está nem preocupada. Pelo contrário, se houve a pergunta, provavelmente a pessoa está preocupada porque ela não tem backup. Se ela não fez o backup, daí a situação é muito complicada. Dependendo do ransom, ela vai levar o quê? Pode levar uma semana, pode levar 10 dias, pode levar um mês para quê? Para a equipe que trabalha conosco, né? Sim. Dar a resposta. Olha, você vai usar tais e tais ferramentas para nós quebrar a senha e não pagar um Bitcoin ou 2 ou 3. Que loucura. É por aí. Essa é a resposta. Muito bom. Obrigado aí pela pergunta. Agradecer a Golden Fish Consultoria nos terem enviado essa pergunta. E nós vamos agora, infelizmente, o papo está muito bom mesmo. Assim, por mim, eu espichava, mas né, nós temos que parar. Tu também já tem outro compromisso. Eu quero te agradecer imensamente por tu ter estado aqui conosco hoje, né? Uma pena que tu não vai ficar mais um pouco aqui, mas a gente sabe que veio provisória e tu tem que partir. Mas nós vamos estar aí trabalhando com o mundo é pequeno hoje, né? Tem isso de bom. A rede nos torna próximo, mesmo tu lá distante. Milhas e milhas de distância, mas a gente vai estar próximo aí trabalhando juntos na MB. Então, uma satisfação. Muito obrigado, Meirelles. Obrigado. Pela participação, que eu tenho certeza que o pessoal que está nos assistindo e fico à disposição e o e-mail é aquele teu que você repassa quando tiver algum problema. Isso. Você vai entrar em contato, o pessoal vai entrar em contato contigo, tu tem que ter ali o e-mail. E aí o pessoal nos acessa pela MB ali, nós temos... O Meirelles vai estar na nossa página lá, logo nós também vamos estar colocando a descrição dos nossos serviços, né? Que a gente está amarrando isso muito bem para poder estar atendendo a todos vocês. Então, muito obrigado também a todos que estão nos assistindo nesta noite. Nós vamos estar disponibilizando isso no YouTube, né? E agradecer mais uma vez, aos nossos patrocinadores por este momento importante. Obrigado, então. Uma boa noite a todos. Obrigado. Só isso, eu acho que era o objetivo, né?